Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta com um show de informações para você. Notícia muito boa chegando. Com as mudanças que estão acontecendo, mais famílias serão beneficiadas dentro do Auxílio Brasil. Um número de 14,7, o governo trabalha em cima de 17 milhões. Agora, com essas mudanças, caso sejam aprovadas, serão mais de 20 milhões de famílias no novo programa Auxílio Brasil para pagar R$ 400 de forma permanente. Vou explicar para você quais são as chances disso acontecer. Você sabe que está tendo várias mudanças no texto. A partir de agora, acompanha tudo isso, tá? Olha, ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro, durante a sua live, reclamou, fez várias observações, esses números que estão aparecendo das pesquisas. O presidente Jair Messias Bolsonaro, durante a sua live, também fez uma crítica ao ex-presidente Lula, e depois que o presidente francês prometeu dar honrarias ao substituto do presidente Bolsonaro. Tipo assim, quem vencer vai receber homenagens na França. Ou seja, parece uma brincadeira de menino, aquela briga boba, né, que não leva a nada. Mas aí parece que alguém disse ao presidente Bolsonaro, e aí ele já não se dava bem muito com o presidente da França. O presidente da França, o Macron, já vem falando das queimadas da Amazônia, e o presidente deu resposta a nível, altura. Parece que o Macron estava aqui engasgado e aproveitou essa visita do presidente Bolsonaro, aliás, da visita do ex-presidente Lula, recebeu o presidente Lula na França com honrarias, e aí promete agora dar honra ao mérito ao presidente que for reeleito, que for eleito melhor agora no próximo ano. Como se dissesse assim, quem ganhar do presidente Bolsonaro, vamos fazer homenagens. O presidente Bolsonaro deve estar por dentro já disso, e aí durante sua live fez várias críticas aí Você vai acompanhar para você entender a situação, né? Ele criticou muito, chamou o presidente Bolsonaro, você vai entender o que foi que ele disse, quando falava sobre a refinaria da Petrobras. Falou também sobre os chips do Inmetro, impostos, dizendo que os chips eram fraudáveis nos postos através do Inmetro. Olha, muita coisa ele comentou ontem, e aí a gente vai trazer todos os detalhes, tá? A primeira e ótima notícia é que, após as mudanças, o Auxílio Brasil agora vai atender um número maior de famílias. Você conhece alguém que está tentando entrar nesse novo programa? Você sabe que 14,7 milhões de beneficiados do Bolsa Família já foram migrados, porém, muita gente está na expectativa se pode receber agora em dezembro os R$ 400. Essa é a esperança. Tudo vai depender de uma coisa chamada análise do CZJ. A comissão vai analisar terça-feira, dia 30, se aprovar as mudanças, aí será votado em 2 dias, 2 votações. 81 senadores irão definir o futuro dos R$ 400, das novas vagas dos beneficiários que entrarão no Auxílio Brasil e aqueles que já estão no Auxílio Brasil, se de fato vão receber os R$ 400. Tudo vai depender dessa definição, dessa comissão que vai acontecer dia 30, terça-feira. E aí teremos 2 votações. O governo precisa de 49 votos a favor dos 81. 81 votos no total, o governo precisa de 49, por isso que está aceitando mudanças para entrar nessa votação certa que vai conseguir, tá? Bem, trazer logo as notícias boas, né, gente? Olha, segundo o relator da medida provisória na Câmara, Marcelo Aro de Minas Gerais, mudanças feitas no texto possibilitam a entrada de 3 milhões de famílias a mais do que o previsto pelo governo, ou seja, o governo trabalha em cima de 14,7 para 17 milhões, só que com essas mudanças pode sair de 14,7 para quase 21 milhões. Eu já vinha falando isso com as mudanças que iriam acontecer e agora, de forma oficial, está sendo citada essa possibilidade. É que a Câmara dos Deputados aprovou, né, ontem, dia 25, quinta-feira, o texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil e substitui o Bolsa Família pelo novo programa. O texto passou por mudanças e, segundo o próprio relator, o deputado Marcelo Aro, agora o programa atenderá mais de 20 milhões de famílias brasileiras, ou seja, um número bem maior do que o previsto. Bem, tudo isso que está acontecendo é que o governo deseja garantir votos de apoio no Senado. Tem mais detalhes sobre isso, mas aqui eu quero fazer um resumo. O governo,
só quer entrar nessa votação certo de que vai conseguir. Por isso que está aceitando fazer mudanças. Foram 6 mudanças exigidas pelos próprios opositores, senadores que vêm falando que vão votar contra, porém, se o governo aceitar as mudanças, poderão votar a favor. Então é isso que o governo pegou pela palavra e saiu mudando tudo, tá? O resumo de ópera. Bora dar sequência a mais novidades aqui, mais informações. Deixa eu mostrar para você alguns números, porque essas medidas que estão sendo anunciadas, essas mudanças dessa PEC dos precatórios, isso faz lembrar o seguinte ponto. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender aí todo esse processo, tá? Preste atenção, mostrar para você aqui essa situação, textos, mudanças. Isso aqui que eu estou mostrando nesse momento, que você está vendo aí, são os benefícios do governo. Benefícios do governo, tá? Que diz o seguinte, preste atenção. Primeira infância é no valor de R$ 130 mensais, destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que possuem em sua composição crianças com idade entre 0 até 36 meses incompletos. Esse é um benefício que pode ser pago até 5 membros, tá, gente? Então, é muito bom isso aqui, você que está acompanhando, você que está ligado, tá? Isso aí é um dos benefícios de maior valor, tá? Tem mais, não para por aí. Também tem outro benefício que é chamado de benefício composição familiar, que é no valor de R$ 65 mensais, destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que possuam gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos. Tem o benefício de superação da extrema pobreza, que é destinado às famílias em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per capita mensal, somada aos 2 benefícios anteriores, eventualmente recebidos, seja igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza. Acompanhe essas regras porque, baseado nisso, você vai entender o que isso significa. Benefício compensatório de transição, que é concedido às famílias beneficiárias do Bolsa Família que tiveram ou tiverem redução no valor a ser recebido em decorrência do enquadramento da nova estrutura de benefícios financeiros. Muita gente está reclamando que não teve aí o reajuste de 17,84%, né? E tem um dos benefícios que o governo, o Ministério da Cidadania não divulgou em nota, mas já há rumores, há relatos e que já está trabalhando em cima disso. Ou seja, se houver ou se teve algum tipo de erro, de falha, em que a maioria das pessoas tiveram o reajuste de 17,84%, porém, algumas pessoas não tiveram. Em vez de subir, teve a redução, baixou. Então, essa diferença poderá sair no mês de dezembro, junto com os R$ 400. Tá? Ou seja, se a PEC passar a partir do próximo mês de dezembro, a partir do dia 10, que começam os pagamentos, 10 de dezembro, final do início, a PEC confirmando os R$ 400 de forma permanente, então você vai receber R$ 400 mais a diferença do retroativo. Ou seja, quem recebeu R$ 100 em novembro, faltou 300. Então fica 300 mais 400 do próximo mês, dá R$ 700. R$ 700, tá? O que mais? Tem o gás de cozinha também que pode sair em dezembro. Eu já venho falando sobre isso. O governo aprovou, o presidente sancionou o gás dos brasileiros, 50%, durante 5 anos para pagar um mês sim, um mês não. Como o governo tem até 60 dias para iniciar, então muita gente fala que só sairá em janeiro. Mas a novidade é que alguns parlamentares e alguns técnicos já vêm falando de que o governo quer celeridade. Quando se fala em celeridade, ou seja, quer acelerar já para sair nesse mês de dezembro. Então há uma grande expectativa de que isso aconteça, tá? Que o gás seja pago a partir de dezembro e não em janeiro. Você que viu essas regras que eu falei, deixa eu explicar por que eu estava mostrando a você. É que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Eu falei isso em vídeos anteriores, mas muita gente estava questionando outros pontos, outras dúvidas. Então, para tirar essas dúvidas, parlamentares ainda analisam os destaques da proposta. E aí o texto agora segue para votação no Senado. O Senado é que vai definir isso.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, quinta-feira, dia 25, o texto base da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que é o programa que está substituindo o antigo Bolsa Família. Os parlamentares agora analisam os destaques do texto. Depois disso, aí a proposta vai para a votação no Senado. Eu lembro que o prazo final é dia 7 de dezembro para não perder a validade. Lembro que tem direito ao auxílio, as famílias em situação de pobreza, cuja renda familiar per capita mensal se situe entre R$ 105,01 até R$ 210. E as famílias em situação de extrema pobreza, com renda família per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Vocês lembram que antes era R$ 89? Aí teve um aumento para R$ 100? Pois é, houve uma mudança agora para R$ 105. E o pessoal da pobreza, que era R$ 178, que aumentou para 200, eu vim falando sobre isso, agora houve uma nova mudança. Em vez de ficar 200, foi para 210, ou seja, 89 e 178. Extrema pobreza e pobreza. Agora, 89 foi para R$ 105, extrema pobreza, de 89 para R$ 105, e pobreza foi de 178 para R$ 210. O que significa isso, Alex? A medida provisória condiciona a manutenção do benefício à realização do pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação, acompanhamento do estado nutricional e frequência escolar mínima. O programa tem 4 benefícios financeiros, sendo que os 3 primeiros poderão ser pagos de forma cumulativa a essas famílias. O pagamento é feito preferencialmente à mulher. Com essas mudanças, vai abocanhar, vai conseguir alcançar mais beneficiários. Vocês lembram do que eu falei no início? O governo migrou 14,7 milhões de brasileiros do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Até aí está todo mundo entendendo, todo mundo passou. Lamentavelmente, ninguém teve os R$400, ninguém recebeu os R$400 que estava sendo prometido no mínimo, a não ser aquelas pessoas que já recebiam mais de 400, ali segue a programação normal. Só que agora, como temos outro projeto que está rolando, que é o CCJ, que é o texto, as mudanças, que vai pagar R$400 de forma permanente, essa votação, devido ao pedido de vista no Senado, no CCJ, na comissão, ficou agora para terça-feira, dia 30 de novembro. Então, o que acontece? Pelo andar da carruagem, o governo deve aprovar essa medida, através do CCJ, e ser votado nos dias 1 e 2 de dezembro. Então, passando, vai ser dezembro recheado de pagamentos. Alex, como assim recheado de pagamentos? Preste atenção. Alguns parlamentares bem otimistas, eu gosto de conversar, de ouvir pessoas otimistas, porque tem uns pés no chão e pensa positivo. Qual é o pensamento? O governo conseguindo aprovar essa PEC, agora, R$400 já vai sair em dezembro. Aí os parlamentares otimistas já vêm dizendo, e o retroativo deve sair junto com esse pagamento, ou seja, o que faltou para completar R$400 em novembro deve sair em dezembro. Ok? Tem 400 mais a diferença do retroativo. E mais, aquelas pessoas que não tiveram o reajuste de 17,84%, o Ministério da Cidadania está conferindo falhas, erros. E se for constatado, esse valor também será repassado em dezembro. E aí vem a história do gás. Eu já venho comentando sobre isso, que o gás, o governo tem celeridade, quer que pague já em dezembro. É uma questão burocrática, Essa questão é que o governo que está tentando uma celeridade, está tentando que acelere para pagar já em dezembro. Então, poderemos ter vários pagamentos retroativos, diferença de reajuste e o gás, tudo agora em dezembro. Tá? Essa é a parte boa. Porém, no pior dos cenários, é se a PEC não passar. Se a PEC 23 não passar, for vetada, for derrotada, aí é que o governo vai ter dor de cabeça, porque a popularidade do presidente já está caindo. O ano passado subiu muito quando estava pagando bem, R$1.200, R$600, só que agora caiu, principalmente porque não quis prorrogar o auxílio emergencial no mês de novembro. O que tem de gente reclamando, porque o governo praticamente abandonou 25 milhões de pessoas. E nesses 25 milhões, muita gente ainda tem esperança de que o governo repense sobre a prorrogação. Então a prorrogação pode acontecer sim. Quem estava pedindo isso era a oposição. O próprio deputado federal André Janone sempre tocava no assunto, sempre exigindo, e outros deputados também da oposição. O governo não quis ouvir e agora está sentindo a pressão popular.
a imprensa, enfim, a opinião pública, e o governo pode ceder. É uma decisão que cabe ao presidente Bolsonaro e também ao ministro Paulo Guedes, para que libere uma prorrogação para o mês de dezembro e pague aí os valores para 25 milhões de brasileiros. E o Auxílio Brasil, a questão é, com toda essa mudança, o deputado Marcelo Aro, ele que é o relator que fez todas essas mudanças na Câmara, né, ontem, que foi aprovado dia 25, agora, se for aprovado no Senado, deixará de aumentar para 14,7 para 17 milhões de pessoas, poderá ficar 14,7 para 20 ou 21 milhões de pessoas, ou seja, 6 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas nesse programa Auxílio Brasil. Uma parte entrará agora em dezembro e aí o resto será fatiado. A cada mês entrará 300 a 600 mil pessoas. Vocês estão entendendo aí a seleção, Pendeirão, como vai funcionar? É difícil, às vezes demorado, delicado, mas é como um encaixe. Vai se encaixando aqui, uns trabalhando no Senado, outros trabalhando na Câmara, tudo para tentar aperfeiçoar esse programa Auxílio Brasil, tá? Alex, e sobre essa imagem do... Agora tudo depende da PEC, né, gente? Tudo depende da PEC. E sobre essa imagem que você está vendo aqui do presidente Bolsonaro e Lula? Está saindo várias pesquisas que apontam que o presidente Bolsonaro está colando em Lula, outras pesquisas vêm dizendo que Lula tem uma leve vantagem, outras pesquisas dizem que a vantagem aumentou, enfim. Eu não estou aqui para falar sobre pesquisa, né? O negócio é a gente está trazendo informação sobre os programas sociais. Então, o presidente Bolsonaro, ele falou durante a sua live, e você vai ouvir agora, vai acompanhar o que foi que ele disse em dois momentos, duas situações. A primeira situação que está repercutindo foi sobre o que ele disse sobre o Inmetro. O Inmetro, dizendo que os chips do Inmetro impostos eram fraudáveis. Isso quer dizer o que, Alex? Olha a repercussão que está dando essas declarações do presidente Bolsonaro. Acompanha para você tirar aí as suas próprias conclusões, tá bom? Vamos lá. Escuta aí, preste atenção. Como é que nós conseguimos fazer isso aí? Não é fácil, pessoal. Você assume o governo e muita gente quer que seja mantido o pessoal que estava lá. Tiramos todo mundo. Eu quero trazer para cá o presidente do Inmetro. Vocês reclamaram muito, né, da tomada de Três Pinos. Lembra? Realmente, para que serviu aquilo? Serviu para alguns bilhões de reais sair de você e para a mão de alguns. O que nós descobrimos aqui um ano e pouco atrás? Que queriam fazer algo tão lucrativo como a tomada de Três Pinos. Queriam trocar todos os tacógrafos do Brasil. Mais de 3 milhões de tacógrafos. Queriam também trocar todos os taxímetros, né? Obviamente, dos táxis do Brasil. Queriam botar em cada bomba de combustível um chip para não ter fraude. Nós plotamos que, antes dos caras que já haviam terminado o teste, né? Mas antes de botar, descobrimos que era fraudável. O que eu fiz? Demitimos o presidente e toda a diretoria do Metro. Quando aconteceu, não faltou uns urubus vindo aqui querendo indicar seus nomes para lá. Botei um coronel, levei porrada. Botar um coronel. Só que o coronel é formado pelo IME. Assim como o Marcos Pontes é formado pelo ITA. Já formado por onde, Marinho? Universidade lá do Rio Grande do Norte, pequenininho. Na Universidade do Rio Grande do Norte, tá? É um cara que deu conta do recado, acabou com a história. Queriam mexer também num chicote para cabo de velocímetro. O coronel resolveu o problema, acabou a farra. Não troca taxímetro, tá? Não troca o cabo do taxímetro, não muda os tacógrafos e não tem chip e bomba de combustível. Pois é, como você está ouvindo aí, isso está repercutindo muito, ou seja, porque muita gente reclama, e aí o presidente fez essa live, repercutiu, está sendo muito comentado sobre essa questão dessas demissões, sobre esses chips, enfim. Tudo isso se refere aos chips do Inmetro, impostos de gasolina que eram fraudáveis, e não parou por aí. O presidente Bolsonaro também, né, falou também, dizendo o seguinte, tem gente que quer... Escuta aí o que foi que ele falou referente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preste atenção no que foi que ele disse. Acompanhe. A Petrobras está anunciando aí um mega investimento ao longo dos próximos 4 anos. Vou falar só de um importante aqui. 6 bilhões de reais para terminar a refinaria Abreu e Lima.
Tá? Então, você deve se lembrar, no passado, aquele cara que pensa no povo, né, que não tinha um dedo, tá? Ele começou a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 do Nordeste e uma do Sudeste. Não terminou nenhuma. O prejuízo dessas 3, na casa de 90 bilhões de reais. Sabe quem está pagando a conta? Você. Você vai abastecer teu carro. É você. Tá? E tem gente que está pagando essa conta e quer que o ladrão volte a comandar o Brasil e volte a lotear a Petrobras. É impressionante o que passa na cabeça de alguns. Mas, se essa for a vontade do povo, né? Sejam felizes, bastante felizes. É só essa refinaria, né? O prejuízo dela, a refinaria ali, Abreu e Lima, por aquilo que começaram e não concluíram, em torno de 15 bilhões de reais. Também vamos investir novamente ali na Comperj, Rio de Janeiro. Hoje nós temos a cidade de Itaboraí praticamente uma cidade fantasma. Quando foram anunciadas as obras e começou o trabalho, terraplanagem, etc., o pessoal lá fez muita casa para servir de dormitório, pequenos hotéis, etc. E, de repente, faliu o negócio, né? Na mão do PT, só pode falir mesmo. Só não fale fora do Brasil. O metrô de Caracas está muito bem, tá? O Porto de Mariel também está uma maravilha, etc. Por aí. Então, virou uma cidade fantasma. Muita gente ali, se deu mal, deu com os burros na água, né? E agora estamos, então, novo investimento, estou de 14 bilhões de reais, investindo na região ali de Itaboraí, logicamente emprego. Pois é, como você ouviu aí, declarações contundentes do presidente Bolsonaro, né, falando sobre toda essa situação e está repercutindo em vários sites, vários jornais. Ele falou isso ontem, quinta-feira, dia 25, dizendo que tem gente que quer o ex-presidente de volta, né, e aí usou uns termos justamente referentes. A gente sabe que ele falou do ex-presidente Lula, né? E aí a repercussão, porque o presidente, alguns comentaristas dizendo que está perdendo a paciência e aí está falando desse nível, desse jeito, enfim. O que chama a atenção quando ele falou sobre a Petrobras, que está um caso sério, a Petrobras é a chaminé do Brasil quando se fala inflação. Tudo que aumenta no Brasil, tudo que aumenta, inflação, açúcar, pão, tudo, depende de uma coisa chamada petróleo. Então, os derivados dos combustíveis, né, e também o que vem aí de diesel, gasolina, álcool e gás de cozinha, efeito dominó. Quando eles sobem, tudo sobe no Brasil. Aí teve uma padaria que está chamando a atenção e está oferecendo, sabe o quê? Com a gasolina cara, um posto de São Paulo está oferecendo pão francês grátis a quem abastecer. Olha que coisa. Foi estendida uma faixa em um posto de gasolina de Vargem Grande Paulista, cidade da região metropolitana de São Paulo, e aí está chamando a atenção das pessoas que passam pelo local. Por quê? Nela está escrito o seguinte: abasteça a partir de R$100 e ganhe 4 pães. Promoção que vem funcionando bem em tempos de alta dos combustíveis. Olha só que coisa! Você já imaginou isso aí? Que situação? Que situação? E aí, lógico, né, repercutiu de uma maneira um tanto quanto inusitada e de uma maneira muito positiva para todos nós, além do que a gente imaginava. Quem disse isso foi o gerente do posto, o João. Olha só, colocou uma faixa. A cada R$100 ganhe 4 pães. Várias cidades, muita gente está deixando de andar de carro, está preferindo ir de carro e de ônibus, e de trem, de metrô, e trabalhar, ou então estão fazendo aquelas trocas. Tu vai no teu carro, amanhã eu vou no meu, e assim a gente pega uma carona, um ajuda o outro. Devido à gasolina. Muita gente que tem carro 2.0, 1.8, 1.6, está voltando para aquele carro 1000, 1.0, mais econômico, né? São vários casos. Isso para quem tem condições de trocar de carro. Por quê? Gasolina, meu amigo, minha amiga, disparou ainda mais e vem mais por aí. Uma tristeza a situação. Está uma tristeza a situação no Brasil, né? Então, a gente acompanha, né? É lamentável, isso é lamentável, porque muita gente não tem nem o que comer, muita gente desempregada, e essa luta para tentar aprovar essa PEC. Lembro, se essa PEC for aprovada, R$400 de forma permanente vai ajudar muitas famílias. E o pulo grande, de 14,7 para mais de 20 milhões de pessoas. O próprio Supremo, o Supremo Federal,
o STF, por 9 votos a 1, deu carta branca ao governo para, devido à pobreza, muita gente desempregada, usar o programa Auxílio Brasil para ajudar a população. E eu já venho falando sobre isso aqui. Não pode parar só em 20, 21 milhões, pode ser mais. É aquela coisa, se o governo tem dinheiro, poderá ajudar mais pessoas. E a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma coisa chamada reeleição. O presidente, lógico, quer ser reeleito e, como está com a máquina na mão, vai usar todas as ferramentas para conseguir mais apoio. Tá? Você acredita que essa PEC seja aprovada? Você acha que vai ser aprovada a próxima semana? Terça-feira vai passar pelo CCJ, pela comissão. Se for aprovada, aí entra em votação. 81 senadores irão votar o futuro dos R$400 permanente do Auxílio Brasil. Você acha que passa? Se passar essas mudanças, vai ter esse aumento. R$400 de forma permanente, pagar retroativo e aumentar o número de beneficiários. Dá a tua opinião. O que é que você acha? Você acha que vai passar? A demora é grande, mas você vê que todo dia tem um passo, uma mudança, um texto novo, eles vão se adequando. Para que isso? Para conseguir mais vantagens, mais apoios, mais votos. O governo quer entrar certo para garantir essa votação que seja aprovada. Por isso está tendo esse show de mudanças. Todo dia tem uma mudança aí nos textos, em algo assim parecido, para que se adeque. Porque são senadores de oposição que mude aqui, mude ali, que a gente vota, faça assim, sabe? Parcerias, troca de ideias. Vamos ver se isso vai dar certo. Compartilhe esse vídeo. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Um dia abençoado por Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.